Olá, alunos queridos do Seja Santana Tucuruvi, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre meteorologia e a previsão do tempo. Vamos lá? Antes de eu explicar mais, o que significa exatamente meteorologia, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, Tempo a gente pode usar para várias situações, Então, por exemplo, hoje eu estou sem tempo para sair, ou hoje o tempo parece que não está passando rápido, Alguma coisa assim. Mas quando eu falo de previsão do tempo, vocês entendem, Eu estou falando de se vai estar quente, se vai estar frio, se vai estar chovendo, se não vai estar, Então, quando eu uso tempo nesse sentido, eu estou falando da temperatura que vai estar em um dia, em um mês, por aí, Então, para a gente deixar isso mais claro, vamos ver aqui, por exemplo, olhando essa foto. Muito bonito esse lugar, Gostaríamos de estar lá, se pudéssemos. Está com sol ou ensolarado, Então, o tempo nessa foto está com sol ou a gente pode dizer também ensolarado. E aqui, bem diferente, Tá parecendo um pouco mais hoje, porque eu tô gravando esse vídeo, tá bem nublado. Está com nuvens ou nublado. Então, a gente pode falar o tempo está com nuvens ou está nublado. E aqui, nossa, maior toró, Está com chuva ou está chuvoso. Aí a gente pode usar também, Pode falar que tá uma tempestade, uma chuva muito forte. E aqui, com garoa ou garoando, Você vê que não tá uma chuva tão forte. Garoa é quando é aquela chuva mais fininha, São Paulo era conhecida como a terra da garoa, porque costumava garoar bastante aqui, muito mais do que hoje, inclusive. E aí, quando a gente fala que tá quente, que tá bastante calor, Normalmente, se a gente pensar aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, pra gente, Deixa eu marcar aqui. Pra gente, normalmente a gente pensa que tá calor, Quando tá aí acima dos 20 e tantos graus, A partir dos 27, 28, 29, 30 graus já tá bastante quente, Aqui na cidade de São Paulo não costuma, pode acontecer, claro, mas não costuma passar muito dos 30 e tantos graus, 33, 34 graus já é bastante quente aqui, Agora tem regiões do Brasil, por exemplo, que eu tava vendo hoje, por exemplo. Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês, é segunda-feira, dia 21 de setembro, Então, a temperatura mais baixa no Brasil hoje é 6 graus. Tem uma cidade em Santa Catarina que está fazendo 6 graus. E tem uma cidade no Mato Grosso que está fazendo 46, Tá aqui em cima, olha isso, vê se pode, essa diferença, Tá 46 graus e na outra tá 6, 40 graus de diferença, No Brasil, o Brasil é um país bastante grande, a gente vai ver isso depois em mapas, a gente tem uma variação grande de temperatura. Aqui em São Paulo não costuma chegar aos 46 graus, Então, pra gente costuma já estar bastante quente quando tá, 30 graus, assim, já é bastante quente, Chega aí no máximo, eu já vi 34, 35, 35 graus, a gente já sente bastante calor. E quando tá frio, Então aqui eu peguei uma foto da cidade de São Paulo que tá marcando aqui, 8 graus. 8 graus aqui para nossa cidade de São Paulo, nós dizemos que está frio ou que já está fazendo bastante frio, Lembrando que essa é a nossa realidade. Então, para o nosso inverno aqui de São Paulo, 8 graus é bastante frio, A gente já tá todo encapotado, morrendo de frio. Tem lugares no Brasil, por exemplo, mais para o sul, que faz chega a nevar, Porque tem temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero. Então, chega a fazer menos 5 graus, Tem lugares ainda mais frios no mundo, que chega a fazer menos 20, menos 30 graus, Em regiões do extremo norte ou do extremo sul do planeta Terra, Que bate pouco sol durante o ano todo. Mas isso a gente não tem aqui no Brasil, No Brasil a gente vai ter a temperatura assim, mais baixa, menos 5, menos 10 graus no máximo, assim. Mais para o sul do Brasil, mas já são poucos dias, não chega a ser muito. Aqui em São Paulo, eu, por exemplo, na minha vida nunca peguei uma temperatura zero aqui em São Paulo, Então 8 graus a gente já considera bastante frio aqui em São Paulo. E aqui eu peguei uma outra foto, então a gente viu calor, acima de uns 27 graus aqui pra gente, Frio
né? A partir daí de uns 10 graus, tá? Já tá bastante frio, né? E aqui eu peguei uma foto de um termômetro marcando 22 graus, né? Entre 20 e 24 graus Celsius, né? A gente aqui no Brasil usa Celsius, os graus Celsius para poder medir a temperatura. Entre 20 e 24 graus, nós consideramos a temperatura mais agradável, né? Para se viver. Então aqui eu peguei uma foto marcando no termômetro 22 graus, né? Então, quando a gente tem 22 graus, a gente pode dizer que a temperatura está amena ou que a temperatura está agradável, né? Lógico, tem pessoas que preferem mais calor, tem pessoas que preferem mais frio, né? Isso varia, mas de qualquer forma, 22 graus é sempre uma temperatura que as pessoas costumam achar agradável, certo? E aí eu pergunto para vocês, né? Para que serve a previsão do tempo? Bem, no nosso dia a dia, eu, por exemplo, né? Não agora que eu estou trabalhando em casa, né? Isso não acontece tanto, mas quando eu estou indo para a escola, para dar aula para vocês, então eu sempre olho a previsão do tempo antes de me vestir, né? Porque é importante a gente saber se vai estar mais quente, vai estar mais frio, se vai chover, se eu vou levar guarda-chuva, se eu vou de bota, se eu vou de sandália, se eu vou de saia, se eu vou de calça, enfim. Então a gente usa bastante a previsão do tempo para poder adequar a nossa roupa, né? A nossa vestimenta, os nossos utensílios, enfim. Mas serve para mais coisa, né? Além disso, né? A previsão do tempo, ela serve também para fatores maiores, né? Além desses individuais. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, a agricultura, né? Então, se em determinado ano está prevista muita chuva, então já se sabe que vão se conseguir, né, uma quantidade delimitada de produtos, né? Ou é melhor, por exemplo, plantar em tal região porque esse ano vai chover mais, né? Então a agricultura também se planeja por meio da previsão do tempo, né? Aviação, então se está chovendo muito, se tem uma previsão de um furacão, por exemplo, de uma tempestade, de um tufão, alguma coisa assim numa região, todos os voos para essa região são cancelados por uma questão de segurança, né? Atividades marinhas, como a pesca também, né? Ou mesmo viagens de turismo, se está prevista uma chuva muito grande, então eles não marcam, né? Não, os barcos pesqueiros não saem, né? Então existe um serviço de previsão do tempo especializado para essas atividades marinhas. A aviação eu coloquei 2 vezes, mas eu já falei. Previsão de consumo de água e de energia elétrica. Então, por exemplo, está previsto para esse ano, né? Está previsto para setembro, por exemplo, pouquíssima chuva. Então, a gente sabe que vai ter que maneirar no consumo de água, né? Porque se vai chover menos, o reservatório vai ficar mais baixo. O reservatório ficando mais baixo, a gente vai precisar gastar menos água, né? E a nossa energia elétrica vai ficar mais cara. Né? Então isso acontece também, porque no Brasil nossa maior fonte de geração de energia elétrica são as hidroelétricas, né? São usinas de geração a partir do movimento das águas. Então se a gente tem pouca chuva, a gente tem pouca água, a energia elétrica fica mais cara. Construção civil é bastante importante, porque se vai chover muito, por exemplo, numa semana, não dá para tocar a obra, né? Porque a obra, em geral, essas obras que são ao ar livre, não dá para tocar uma obra sobre chuva, né? E aqui coisas até mais, né, maiores também, né, para se evitar tragédias como tempestades, ventanias, furacões, né. Isso não é tão comum assim no Brasil, furacões, eventualmente a gente tem tempestades mais fortes, né, mas, por exemplo, se está previsto muita chuva, muita chuva, às vezes em São Paulo acontece no verão, né, então de preferência você não vai sair de casa, você não vai mais para tão longe. Agora tem lugares no mundo que isso é muito importante, né, porque existem furacões que derrubam casas, né, enfim, então isso também é muito importante porque dá para antecipar. Dá para antecipar até quanto tempo, né? Hoje em dia nós já temos aparelhos bastante modernos, muito mais modernos do que tínhamos no passado, mas a atmosfera, né, digamos assim, os gases e as pressões que regulam o tempo, a temperatura, elas não são totalmente controláveis, né? Então quanto mais próximo, mais certinho vai estar a previsão do tempo, né? Mas sempre pode dar alguma coisa diferente. Então, por exemplo, se eu olhar a previsão do tempo para amanhã, a chance dela realmente se concretizar é muito maior do que se eu olhar hoje a previsão daqui a 15 dias, né? Porque muita coisa pode acontecer até lá. Então, pelo que eu estava pesquisando, a gente hoje consegue no máximo 8 meses de previsão, mas aí vai ser uma previsão macro, né? Não vai ser exatamente a temperatura, mas quantidade de chuva, algo mais macro, né? Maior. E tudo isso é feito a partir da meteorologia, que é uma ciência, né? A previsão do tempo é uma das aplicações da meteorologia para prever o estado da atmosfera em um tempo futuro e em um determinado local, né?
Na verdade, nós, seres humanos, tentamos prever como é que o tempo vai estar, se vai estar chovendo, se vai estar mais seco, enfim, como que vai estar há muito tempo, muito antes de ter computador, satélite, etc., o ser humano já tentava prever como é que ia ser o tempo, né, para poder se planejar, se ia para o mar, se não ia. Lógico, por exemplo, mesmo sem eu olhar no celular, sem pesquisar na internet, se eu olho para o céu e vejo que as nuvens estão começando a ficar escuras e juntinhas, eu penso, vai chover. Não preciso olhar na previsão do tempo, é um sinal visível, né? Que muito provavelmente vai chover. Só que aí eu só vou saber mais em cima da hora, né? Ao passo que, quanto mais tecnologia eu conseguir usar, mais espaçado eu posso tentar essa meteorologia e mais certinho, né? Então, a humanidade tem tentado prever o tempo por milênios, mas a meteorologia começou a ser empregada para as previsões do tempo a partir do século XIX. As previsões meteorológicas são feitas através da coleta de dados sobre o estado atual da atmosfera terrestre, né? Ficam ali, né, as nuvens, por aí. E aí existe uma série de instrumentos super sofisticados para se conseguir fazer isso, né? Além das imagens de satélites, né, que circundam a Terra. E de profissionais muito bem treinados para isso, né? E com a compreensão científica dos processos atmosféricos para projetar uma previsão, né? Que sempre pode ter variações, como o tempo irá evoluir. É lógico que a invenção do computador e da internet tornou mais rápido, aqui não vai dar para aparecer por causa da câmera, mas eu leio para vocês. Tornou mais rápido e mais eficaz o processamento e o intercâmbio, a troca de dados meteorológicos, né? Possibilitando assim um maior entendimento dos eventos meteorológicos e suas variações. Consequentemente, tornou possível uma maior previsão, uma maior precisão, né? Ou seja, mais preciso, mais correto na previsão do tempo. Aí aqui, por exemplo, alguns mapas que a gente pode obter, né, por meio da previsão meteorológica, previsão do tempo. Então aqui a gente tem um bem tradicional, né, a gente vê bastante em noticiário, então tem a moça aqui, prevendo, né, ela na verdade é uma jornalista, né, ela não é ela que faz esses estudos, ela pega esses dados e mostra para o telespectador. Então aqui, por exemplo, quanto mais vermelho, né, mais laranja ou vermelho aqui, mais quente, né, então onde está com sol vai estar mais sol. E aqui, essa parte azul provavelmente vai estar menos quente, né? Essa parte azul aqui vai estar menos quente. Aqui nós temos uma nuvem com raios, então essa região vai trovejar, ao passo que aqui já vai estar bastante sol, né? São Paulo, que é o estado aqui que nós moramos, está aqui, né? Então aqui vai estar bastante sol e nessa região no sul do estado vai estar um pouco nublado. Vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos um outro mapa, por exemplo, que vem de uma imagem de satélite, né? E aí eles fazem as divisões dos países, enfim. Por exemplo, nesse dia, que foi dia 10 de janeiro de 2020, às 6 horas da manhã, o nosso país, né, uma boa parte aqui do nosso país, essa parte toda aqui estava coberta por nuvens, né, devido aos ventos. Ou seja, nesse dia estaria nublado. Aqui a gente tem também uma previsão para chuva. Então, quanto mais roxinho, mais previsão de chuva, e quanto mais claro, menos previsão de chuva. Tá bem? Então, quanto mais roxinho aqui, mais chuva ia cair. E aí vocês vão vendo que vai diminuindo, né? Conforme vai vindo para cá. Então, tem regiões, por exemplo, nesse dia determinado, que ia cair bem menos chuva, né? Como aqui no Nordeste, como aqui no Sul, né? São Paulo ia cair aqui um pouquinho, né? E vai cair bastante aqui no Amazonas, né? Onde fica a floresta amazônica aqui. Um outro mapa possível, que também é bem legal, riscos de queimadas, que é algo que está acontecendo agora, né, pessoal? Uma boa parte, né, nesse momento que eu gravo o vídeo, uma parte muito importante do Pantanal, que a gente estudou, inclusive, né, que é um bioma do Brasil, que fica aqui na região do Mato Grosso, que está sendo devastada pelo fogo. E aqui você vê, por exemplo, que é uma região mais seca e por isso mais propensa a queimadas, principalmente quando todo o nosso sistema de proteção ambiental está sendo destruído, né? E aqui, então, por exemplo, nessas regiões aqui da Amazônia, aqui nesse momento tem menos riscos, estão vendo, né? Tá mais azul, tá mais baixo. E aqui na região sul também. Então, se eu pensar aqui
previsão do tempo, né? Normalmente, quando a gente vai assistir o noticiário, alguma coisa assim, e falar a previsão do tempo, normalmente é esse quadro que aparece, né? Ou vai aparecer o mapa, ou vai aparecer esse quadro, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa sexta-feira, essa previsão não é de agora, tá bom? Mas essa sexta-feira, né? Então, vocês percebam que o sol tá bem forte, mas tem algumas nuvens, né? Previsão de temperatura mínima 15 graus, máxima 27. Precipitação 0 milímetros. O que é precipitação? Precipitação é a água da chuva que cai, né? 0 milímetros, ou seja, não ia chover, né? 0% de chuva. Já no sábado, perceba como muda, né? A chance de chuva de 0% passou para 80%, ou seja, ia chover. Ia chover quanto? 5 milímetros, que não é muita coisa, né? Ou seja, o chão ia fazer mais ou menos 5 milímetros de água, né? No domingo, por exemplo, também, né? Ia manter essa chuva. Então, o sol com nuvens e trovoada, ou seja, ia trovejar, de 19 a 28, mas 22 milímetros de chuva, ou seja, ia chover 75% de chance de que choveria, e choveria bem mais do que no dia anterior, né, que tinha chovido só 5 milímetros, e assim por diante. Certo, pessoal? Agora, então, vou fazer algumas atividades complementares e depois tem as atividades do Trilhas de Aprendizagem 2, certo? Beijos!